Eu estou falando, nessa parte da série, comecei no vídeo anterior, sobre 10 ferramentas para lidar com todos os tipos de pessoas, especialmente pessoas difíceis. Essa ferramenta de hoje se chama remoção de barreiras. Por quê? Toda vez que você se aproxima de alguém para ter uma conversa, seja qual for, sempre forma-se no cérebro dela e no seu uma barreira. Isso é subliminar. Principalmente se a pessoa percebe que você vai partir para uma negociação ou vai tentar fazer mudá-la de opinião, seja como for. Sempre que você se aproxima, forma-se uma barreira. É natural isso, seja criança, adulto, seja o que for. Aprenda a remover essas barreiras e melhore seus resultados de maneira acentuada e rápida. Eu garanto isso a você. Há mais de 20 anos eu uso e ensino isso. Essa ferramenta, remoção de barreiras, ela pode ser usada de duas maneiras distintas. A primeira maneira, toda conversa que você for começar, comece de forma positiva, falando sobre um assunto positivo, fazendo o contrário do que a grande boiada humana faz hoje. Ou seja, rejeite conversas ruins, assuntos negativos, expressões limitantes, conversas enfraquecedoras. Jamais inicie uma conversa, por exemplo, reclamando do clima, do cansaço, falando de doenças, que a sua cabeça está explodindo, falando de quem morreu, falando de guerra, comentando sobre a roubalheira dos políticos nojentos que nós temos nesse país, essa corja de dementes que nós temos nesse país, ou comentando sobre coisas negativas, novelas, programas imbecis de televisão. Pelo amor de Deus, entendeu? Escolha um assunto ou uma notícia positiva e use isso o dia todo, em todas as conversas e lugares que você for. Se você perceber que a outra pessoa tem a propensão de ver o lado negativo daquele assunto, e creia, você vai encontrar bastante gente assim, reverta isso para o lado positivo, de forma gentil, mas firme. Se ela insistir no negativo, insista mais no positivo, mas sempre de forma gentil, sem parecer que está contrariando. E se ela insistir demais nisso, então afaste-se dela, que é o que eu faço o tempo todo. Gentilmente, mas afaste-se. Se você perceber que as pessoas que se banqueteiam com assuntos pobres, podres, maus e destrutivos, se você perceber que a pessoa é assim, encerre a conversa imediatamente, mas sempre de forma gentil. Creia, não perca tempo com os tolos. Você não acredita em mim? Provérbios 23:9, ouça o que está escrito. Não fales ao ouvido do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Se há mais de 4.000 anos era assim, você acha que hoje em dia vai ser diferente? Segunda maneira de usar essa ferramenta. Nunca perca uma chance de elogiar algo ou alguém. Elogie pessoas, atitudes e coisas, sempre onde quer que você vá. Observe as pessoas e você verá que todas elas possuem características positivas, fortalecedoras, as quais a ignorância popular chama erradamente de qualidades. Porque para mim, qualidade quem tem é produto, gente não. Gente tem característica boa ou ruim. Se você usar a palavra qualidade ou defeito, você corre o risco de fazer julgamentos indevidos, pois em muitos casos isso é relativo e muda de pessoa para pessoa. Sabe o que eu quero dizer? O que é considerado defeito para uma pessoa pode ser visto como qualidade por uma outra pessoa. Troque essas duas palavras por característica e acrescente a elas enfraquecedora ou fortalecedora, positiva ou negativa, porque aí você está falando do seu ponto de vista. Elogie pelo menos uma pessoa, coisa ou atitude por dia. Em pouco tempo, sua vida se alterará para melhor com tanta intensidade que você ficará surpreso. No mundo de criticadores, seja você o elogiador. Seja diferente, ande na contramão, afaste-se da grande boiada humana. A grande boiada humana, os tolos, eles não sabem disso. O elogio só é válido se ele for sincero, se ele vier do coração. Ele pode ser feito de diversas formas, com gestos, expressões faciais, palavras diretas, cartões, mensagens escritas, mensagem pelo WhatsApp, aperto de mão, abraço, um toque físico e outras coisas. Existem várias maneiras. O elogio pode ser direto, ou seja, você pode dizer para a própria pessoa, ele pode ser indireto, dito para uma outra pessoa, na presença daquela pessoa que você quer elogiar, ou então a forma mais potente que existe, que é usando um fofoqueiro. Exatamente. Você vai e conta para o fofoqueiro um elogio sobre a pessoa e pede a ele que não conte. Ele vai correndo contar. Isso é óbvio. Ou seja, quando você faz isso, quando você usa essa ferramenta dessas duas maneiras que eu te orientei, você vai perceber como que a sua vida muda. Porque está sempre relacionado com pessoas. É disso que nós estamos falando. Do que essa série trata? A habilidade mais desejada do mundo. Qual é? A habilidade de lidar com pessoas. E não deixar nunca que elas roubem seu sono, estraguem seu dia, te façam sair do emprego e assim por diante. É você que tem que mudar.
Você que tem que aprender a lidar com isso. Não é que você tem. Você não tem. Você pode viver infeliz como a grande boiada humana vive, mas se você aprender a lidar com isso, você vive muito melhor. Ou seja, vamos fazer um breve resumo aqui do que foi falado. Ó. Primeira forma de usar essa ferramenta, começando toda a conversa com um assunto positivo, falando de assuntos bons, falando do lado bom. Não fale de quem morreu, fale de quem sobreviveu, fale de quem nasceu, não fale de quem faliu, fale de quem ganhou, não fale de coisas ruins, fale de coisas boas. Para isso você vai ter que mudar os seus hábitos. Você vai ter que desligar a maldita TV e ligar o seu cérebro. Você vai ter que focar nas coisas positivas. É isso. Fale de coisas boas, porque a grande boiada humana só fala de lixo, só canta lixo, só ouve lixo, só assiste lixo e quando lê, só lê lixo. Sabe o que eu quero dizer com lixo? Vivemos num dos países que menos se lê no mundo. É um dos países que menos leitura tem. Mas o que mais vende hoje nas bancas? Você já prestou atenção? Revistas nojentas, lixo, que fala sobre vida de artistas. Quem foi na ilha de Baras, na ilha de Varas, na ilha de Jaras, na ilha do raio que parta, quem queira ser partido. E as pessoas ficam falando disso o tempo inteiro. Elas falam de novela, elas falam do programa que elas assistiram no domingo. Ai, que programas inteligentes, onde tem joguinhos, onde as pessoas adivinham a música. Meu Deus do céu, onde você acha que a sua vida vai chegar se você se cercar de imbecis e tolos e você ficar falando sobre esses assuntos aí? A escolha é sua. Você escolhe e depois você colhe. Você quer continuar assim? Seja feliz. Eu desejo que você seja feliz, embora isso seja impossível. Porque você não pode plantar espinhos e colher morangos, mas a vida é sua. Quem sou eu para falar sobre isso? Eu estou aqui apenas compartilhando. Você escolhe e depois você escolhe. O seu futuro vai ter a sua cara, ele não vai ter a minha cara. E a segunda maneira de usar a ferramenta, resumindo para você, fazendo um breve repeteco, caso tenha ficado alguma dúvida, é nunca perca uma chance de elogiar algo a alguém. Mas o elogio tem que ser rápido, o elogio tem que ser sincero, o elogio ele dura pouco tempo, porque as pessoas não estão acostumadas a serem elogiadas e elas ficam constrangidas. Elogie e saia logo de perto, ou elogie e mude de assunto. E se você não achou uma coisa, não diga, porque as pessoas vão perceber que você está mentindo. O elogio é universalmente amado, mas a bajulação é universalmente odiada. Evite a bajulação. Elogie. E se você não puder elogiar, pelo menos não critique, como eu falei no vídeo anterior. Mas elogie sempre, elogie suas crianças, elogie seu cônjuge, elogie qualquer pessoa que te atenda bem, qualquer pessoa que seja simpática com você. Elogie, porque num mundo desse, onde as pessoas criticam o tempo todo, num mundo desse, onde você faz 500 coisas certas e ninguém fala nada, mas quando você faz uma meio errada, todo mundo cai de pau, onde ninguém te fala quando você perdeu 5 quilos, mas percebem quando você ganhou 100 gramas, onde nunca ninguém diz para você, quase ninguém diz, ai, como você está bem, que aparência boa você está, mas você encontra um monte de gente que diz, nossa, coisa, como você está abatido, nossa. Então, você pode ser diferente. O Dr. Murdock tem uma frase que diz, homens bem-sucedidos fazem diariamente o que homens fracassados fazem ocasionalmente. E Salomão diz na Bíblia, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Agora é com você. Eu dividi aqui mais algumas dicas dentro dessa série e é com você. Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a se relacionarem melhor e viverem felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gosta desses assuntos, quer ficar por dentro dessa série e todos os meus vídeos sempre em primeira mão, deixa aqui o teu gostei, clica aqui, se inscreve no meu canal, clica na sinetinha e, por favor, põe nos comentários aqui as suas dúvidas, as suas opiniões e tal. E se você tiver perguntas, faça, porque todo domingo de setembro eu faço uma live às 18 horas respondendo perguntas dos 3 vídeos da semana. Longos dias e belas noites para você.